Meus amados, mais uma vez a paz do Senhor para todos. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9. Aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, vamos ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 7, nós vamos ler ele até o 12. Capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 7 ao 12. Glória a Deus. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvo as tuas vestes, eu nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, ou da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertence a todos. Versículo 12. Que também um homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero, dentro deste contexto, dentro desse texto que nós lemos, eu quero trazer uma palavra que fala sobre oportunidade. Nós temos, dentre as oportunidades que nós temos tido, quando falamos sobre dízimo, oferta, quando temos a oportunidade de falar o que Deus pode fazer, dentro do tema que Deus colocou no coração do nosso pastor, que está em Jó capítulo 14, versículo 7, que mesmo a árvore caída, aí ela ainda vai se renovar, ela vai novamente brotar. E quando Deus coloca no coração do nosso pastor essa promessa para os nossos corações, e muitos de nós perguntamos, mas como? Se a circunstância é adversa, de que forma que nós podemos viver isso se tudo nos leva ao contrário? Mas o que Deus fala conosco, irmãos, ou Deus quer falar conosco através da sua palavra nesta noite, é sobre oportunidade. E aqui o sábio Salomão, já na sua maturidade, porque Salomão, quando ele escreve Cantares, ele é um jovem cheio de vida, enamorado da Sulamita, que está assim cheio de energia, mas ainda com pouca experiência. Nós vemos Provérbios, Salomão escrevendo Provérbios aqui, já um homem de meia idade, um homem aqui que já tem alguma experiência com o Senhor. Mas quando nós vemos Eclesiastes, Salomão já é um homem maduro, experimentado pela vida, e quando ele fala a palavra vaidade, ele fala de coisas fúteis, coisas sem muita importância, coisas banais. Ou seja, tem coisa mais importante que isso, tem coisas que vale a pena maior empenho, tem coisas que são corriqueiras, passageiras, porque Salomão, ele sabia, ele dizia que, olha, eu conheci a riqueza, e na realidade a riqueza não é a nossa maior alegria, porque ele foi simplesmente um dos reis mais ricos de toda a história.
Ele conquistou muitas nações. Ele era um homem que conquistou muitos carros de guerra, muitos cavalos. E nós vemos aqui, irmãos, agora Salomão dizendo aqui, mesmo parece aqui que uma receita, aqui um cronograma, algo que nós devemos viver para desfrutar das promessas de Deus. E ele começa dizendo que o Senhor se agrada das tuas obras. Olha, você estava num caminho errado, você estava perdido, agora você está na posição. No versículo 7 ele diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Tudo bem, Deus te colocou no lugar certo. E ele fala: em todo tempo sejam alvos as suas vestes. Aqui existe toda uma preparação. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aqui fala, irmãos, de andarmos segundo a vontade de Deus, de termos a unção de Deus na nossa vida. Que nunca falte o óleo. Óleo aqui simboliza unção, irmãos. Em todo tempo sejam alvos as suas vestes. Ou seja, uma vida limpa, uma vida sem mancha, uma vida sem que as pessoas podem te comprometer, o nome do Senhor Jesus possa ser comprometido através da sua vida. Limpa, clara, a sua vida um livro aberto. Não temos que nada de que nos envergonhar e nem mesmo envergonhar o nome do Senhor. Então existe aqui uma preparação para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Há muitos de nós que fazemos tantos planos, irmãos, que parece que nunca chega o momento. E Deus, Ele quer que nós sejamos felizes agora. Mas como assim, pastor Ronaldo? Irmãos, independente das circunstâncias, dentro do seu nível social, dentro do seu poder aquisitivo, porque alguns de nós faz tantos planos que às vezes economizamos até a alegria. Dá para ser feliz hoje, da forma como nós somos, olhando primeiro para Deus e depois para nós mesmos. Não dá para comparar com outrem. Volto a dizer, dentro do nosso nível, tranquilo. Nós vemos pais de família criando famílias com salário mínimo. Mas isso aí é muito difícil. Sim, realmente. Mas é a condição que Deus dá para cada um, ou que nós mesmos criamos, não é verdade? É o planejamento que nós fizemos. E dá para vivermos. Dá para viver. Às vezes nos privamos de algumas situações, mas dentro da possibilidade é levantar, estar alegre, satisfeito com o que Deus já fez. O que Deus vai fazer, irmãos, está nas mãos de Deus. E aqui diz ainda, irmãos: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A irmã Bia ainda leu esse versículo ontem. Lá, foi no Parque Esperança, né? Na posse do pastor Misael. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não tem obra e nem ciência. Uma vez nós estávamos num velório de uma pessoa e a gente convidou uma outra pessoa para aceitar Jesus. Ele falou assim: não, eu vou me aposentar e eu vou ter tempo. Na outra semana nós estávamos no velório daquela pessoa. Não deu tempo. O planejamento dele foi tão longo que não deu tempo. Então é assim, queridos, é agora, é hoje, dentro do que nós podemos fazer. Tudo que Deus colocar na tua mão para fazer, faz-o. Talvez, às vezes eu falo assim: Senhor, mas eu não tenho preparação, eu não sei falar, não sei cantar. Alguma coisa você sabe fazer para Jesus. Mas quando o sábio Salomão fala sobre oportunidade, aqui eu uso a palavra tempo. Qual que é o tempo de Deus na sua vida? Que você tem promessa, que eu tenho promessa, isso é certo. Se eu fosse perguntar aqui quem tem promessa de Deus, eu tenho convicção que, se não todos, a maioria levantava as mãos.
E se aquele que não levantar a mão é porque não sabe, mas você tem promessa. Todos nós temos promessas de Deus. Agora, qual que é o tempo do cumprimento da promessa de Deus? Quem vai dizer é o tempo. Há quem diga que o tempo, ele é o nosso inimigo. Pelo contrário, o tempo é o nosso amigo. Quanto mais o tempo passa, mais próximos nós estamos da promessa de Deus na nossa vida. E o tempo, irmãos, muitas das vezes, esperar não é fácil. Alguns de nós temos experiência, né? Às vezes somos mais, temperamento mais imperativo, chegamos numa fila e não queremos esperar. Mas aqueles que sabem esperar, irmãos, são mais bem-sucedidos. E é Deus que nos dá graça para esperar. Deus que nos dá graça para esperar. Deus Ele nos molda, fazendo com que o seu tempo se cumpra na nossa vida. É muito importante saber qual que é o tempo de Deus na nossa vida. Tem tempo, irmãos, que é tempo de esperar. E tem tempo que é tempo de ir. Eu posso trazer aqui um exemplo de Davi. Davi precisava estar na peleja, guerreando com seus soldados. E ele se encontra ocioso no palácio. Quando ele tinha que ir na peleja, ele ficou no palácio. E ali ele se depara com uma bela mulher se banhando, chamada Betseba. Ela era esposa nada mais, nada menos do que o seu capitão da guarda, o seu homem de confiança, que estava na peleja, chamado Urias. E acaba acontecendo, irmãos. Primeiro foi a vista, e depois a concepção do pecado. E Davi, os irmãos conhecem a história, não vou me ater na profundidade da história, mas Davi, ele deveria ter ido e ele fica. Davi ficou quando tinha que ir. Era muito importante Davi ter ido. Tem situações na nossa vida, irmãos, que se nós esperar, não vai acontecer. Nós temos que sair e realizar a vontade de Deus, fazer. Ter determinação. Sair de encontro com a realidade. Nós vemos pessoas nessa pandemia que está se adequando com o seu trabalho. Tem um amigo que falou assim: nossa, eu nunca vi tanta pessoa catando reciclagem como nos dias de hoje. Mas eu fico maravilhado, irmãos, de ver a alternativa que um pai de família tem para cuidar da sua sobrevivência. Não é vergonhoso, não? Não é vergonhoso, não, irmãos. Pessoas que tinham aí seus restaurantes fechados, abrindo floricultura, são multiformes. Deus é que cria situações na nossa vida. Se nós orarmos, Deus dá sabedoria, alternativa. Nós vemos aí as mulheres, né, hoje, Dia das Mães, as mães com tantas alternativas, às vezes borda, costura, faz um salgado, e de várias formas, para ver a sobrevivência da sua família. Que mãe que vai querer ver o seu filho, né, passando dificuldade? Mas é isso que nós temos que colocar em pauta. Sabe por quê? Deus, Ele não tem prazer no preguiçoso. Desculpa a palavra, talvez seja um pouco dura, mas é realidade. Ô pastor, o senhor está me chamando de preguiçoso? Não, queridos. Mas é questão de termos determinação. Não dá para esperar de braço cruzado. Tem que fazer alguma coisa. Por outro lado, tem que ter um paralelo. Não pode ser ansioso de tal forma de sair, irmãos, perdendo o sono e desesperado. Aí é outro caso, é de esperar em Deus. Tem que ter um equilíbrio, tem que saber dosar a situação, ter tempero, tem que ser equilibrado. De que forma? É um dos frutos do Espírito, autocontrole. Uma das partes do fruto do Espírito é o autocontrole, que só o Espírito Santo de Deus nos dá. Pessoas ansiosas, tem pessoas que têm um temperamento mais tranquilo, tem outras pessoas, eu digo por mim mesmo, que a minha oração é: Senhor, me ajude a não trocar os pés pelas mãos, não me deixe tomar decisões precipitadas,
Porque na precipitação, irmãos, existe um preço. Todos nós pagamos, existe um preço e não dá para culpar ninguém. Nós mesmos saímos tomando decisões. Aí, irmãos, é hora de nós confiarmos no Senhor, esperar no tempo de Deus. E aqui o sábio Salomão, no versículo 11, quando eu li essa palavra, irmãos, eu fiquei maravilhado. O Espírito Santo me trouxe uma calma no meu coração, que eu pude compreender que é realmente Deus que cuida de cada um de nós. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Como assim? Quem corre mais chega primeiro, pela lógica, é verdade. Nem dos valentes a peleja. Quem é mais valente, quem é mais forte, não era para vencer uma peleja? Quem é mais hábil, falando de lutadores, né, pessoas que têm treino, seria esse que tem habilidade, que estaria vencendo uma peleja? Nem tampouco dos sábios o pão. Como assim? Quem é o mais inteligente, quem tem uma faculdade, não é esse que vai fazer mais fortuna, que vai ganhar mais? Pela lógica, sim. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Quem guarda mais tem mais. Essa é a lógica, né? Olhando pelo lado humano. Nem dos inteligentes o favor. E mais que o tempo e a sorte. Quem que é a nossa sorte, irmãos? Jesus é a nossa sorte. Será que é por isso que nós não jogamos na Mega Sena? É óbvio. Jesus é a nossa sorte. Nós não precisamos jogar na Mega Sena, não precisamos jogar em qualquer outro tipo de jogo de azar. Porque Jesus é a nossa sorte, irmãos. É Ele que faz a diferença na minha, na sua vida. E o tempo e a sorte pertencem a todos. Será que é por isso que o irmãozinho que espera em Deus é mais bem sucedido? É óbvio. É claro que sim. Esperar em Deus, irmãos, é esperar com tranquilidade. O salmista diz: olha, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Que gostoso, irmãos, dormir. Falei: Senhor, me dá uma noite de sono tranquila. Pode estar turbulento, irmãos, pode estar e dizer mais para os irmãos: a luta não dura para sempre. Dá para entender isso? Quem sabe você está atravessando um período mais difícil da tua vida, mas não dura para sempre, vai passar. E vou dizer uma palavra que talvez você vai ficar um pouco preocupado, não quero que você fique triste. Vai vir outros momentos difíceis. Exatamente. Eu não posso simplesmente passar um pano e falar vai acabar. Não vai acabar. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. O pastor pregou ontem aqui e falou: irmãos, essa circunstância, falando de pandemia e etc., a tendência é piorar. Parece que deixa-nos atônitos, né, perplexo. Mas é a realidade, irmãos. É por isso que nós estamos nos apegando com o Senhor Jesus, buscando o Senhor enquanto nós podemos achar, invocando Ele enquanto Ele está perto. E a tendência realmente é piorar. Mas não é isso, irmãos, que vai nos tirar do foco. Nós vamos continuar esperando em Deus, confiando no Senhor, porque essa prova, essa luta vai passar. E com o cristão, irmãos, a vitória é certa. A Bíblia diz que o cristão, ele é o povo mais sábio da terra, porque Cristo é a nossa mente. Aleluia. Nós confiamos naquele que pode todas as coisas. Nós podemos ser limitados, mas o nosso Deus, irmãos, Ele é todo poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. São atributos do Deus que nós servimos. E aqui estamos ouvindo a palavra de Deus. E quando Ele nos fala que o tempo e a sorte pertencem a todos, é para você que está esperando em Deus. Vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora. E a hora que chegar esse momento, você vai dizer assim: foi muito bom esperar no Senhor, aleluia. Como foi bom confiar em Deus, como foi bom deleitar no Senhor, aleluia. No Salmo 37, verso 5 diz: deleita-te também no Senhor, confia nele as tuas obras, aleluia, e Ele realizará o seu desejo. Glória a Jesus. É assim que Deus faz. Nós colocamos, irmãos,
todo o nosso empenho no Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz: do homem são as preparações do coração, de Deus a resposta da boca. Nós fazemos planos, fazemos preparações, projetos, mas quem traz a resposta, quem vai falar de que forma que vai ser o Senhor. A resposta não é nós, porque às vezes nós queremos determinar, né, a palavra que algumas pessoas querem usar para Deus. Sabe, eu vou fazer assim. Não, irmãos, aí você está ensinando a Deus. Nós oramos e esperamos o que Deus vai fazer. De que forma que Deus vai fazer? O tempo e a sorte pertencem a todos. É muito bom esperar em Deus. E tudo tem um preço, irmãos. O tempo de espera não é fácil. E às vezes esperamos sofrendo. Mas o próprio Deus cria situações para que nós possamos merecer, irmãos. Porque quando chegar a bênção, aquilo não vai ser motivo de perca, não vai ser motivo de perdição para alguns. Porque às vezes a pessoa ora tanto por uma bênção, aquela bênção vai tirar ele da presença do Senhor. Deus faz perfeito, irmãos. Deus não é Deus de contradição. Se fosse, não seria Deus. Te dar uma bênção que fosse tirar da presença do Senhor, um trabalho que você não tivesse tempo para servir a Deus, não é Deus. Um veículo, né? De repente, eu queria um carro novo e tal, de repente você não quer nem sujar o carro para ir para a igreja, etc e tal. Coisas assim, nesse sentido. A gente já ouviu tantas ilustrações nesse sentido, né? Que a própria bênção não é bênção. Existe bênção e maldição. Aí é nós que procuramos. Quando a prova é de Deus, irmãos, Deus está conosco. Agora, quando nós pegamos luta com as nossas próprias mãos, aí tem que pedir misericórdia para Deus para a gente vencer. Ainda assim, Deus é poderoso para nos dar a vitória, mas tem que pedir misericórdia. No verso 12 diz: o tempo que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaça também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente. É isso, irmãos. Esse de repente aqui, quando nós pega-nos de sobreaviso, despreparados. Os peixes, eles estão lá e de repente a rede vem e leva. É muito importante, irmão, nós estarmos na presença. E o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é buscando um norte. A palavra de Deus nos direciona no caminho certo. E às vezes a pessoa fala assim: eu não fui no culto faz um mês. Você está sem direção de Deus. Porque quem nos dirige, quem fala conosco é a palavra de Deus. Através da leitura bíblica, através da sua palavra, através dos louvores entoados, que são hinos inspirados por Deus. Então é isso, o cultuar a Deus, a necessidade de estarmos cultuando, congregando, é termos a direção de Deus. Há quem diga que a Bíblia é a bússola do crente. É a palavra escrita e inspirada que nos orienta a decisão a ser tomada, o caminho a ser tomado. Por isso a importância de nós ouvirmos Deus, através do seu Espírito Santo, falar conosco. E porque o mau tempo existe, irmãos. Talvez mais o mal do que o bom. Porque o mau tempo, ele tenta nos pegar de repente. E se nós estivermos atentos, nós estaremos, irmãos, confiando e esperando a bênção do Senhor. Que essa palavra possa ficar no coração de cada um dos irmãos. E saber que não é a sua capacidade, não é o seu potencial que vai te fazer você chegar lá, mas vai ser o Deus que você serve. Amém, queridos? Independente de circunstâncias. Que Deus continue nos abençoando através da sua palavra. Amém.